Pela Clube Guaxupapo, um bate-papo em prol de Guaxupé e dos guaxupeanos. Guaxupapo no ar nesta segunda-feira e hoje no nosso Guaxupapo a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Feirão Limpa Nome do Procon de Guaxupé, também sobre o Desenrola Brasil e o programa Renegocia. Para isso estou recebendo aqui nos estúdios mais uma vez a diretora do Procon de Guaxupé, a Maria Amélia Chueire. Bom dia, Maria Amélia. Bom dia, Henrique, bom dia, ouvintes. Opa, um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. Hoje um programa aí especial para quem tá com o nome negativado, né, Maria Amélia? Nessas são milhões de brasileiros, Henrique, milhões. A gente tava conversando aqui em off, é uma situação muito complicada, né? Ninguém quer ficar com o nome negativado, né? Todo mundo quer ter o nome limpo aí para poder fazer as suas compras, né? Gerir as suas coisas. Não, nós viemos aí de uma situação de pandemia, de recessão econômica, de guerra mundial, que tudo isso influencia e deságua aí numa desordem financeira que nem sempre a pessoa deu causa ou gostaria de se manter negativado. Então, para isso, nós temos aí o projeto tanto do Procon Municipal de Guaxupé quanto o projeto do Governo Federal. Olha, que bacana. Vamos começar falando aí um pouquinho, né, sobre esse projeto, esse programa aí do Procon de Guaxupé, que começa amanhã, né, o Feirão Limpa Nome. O que é esse feirão, Maria Amélia? Quem pode participar, né? Como que funciona? Nós estamos na 8ª edição do Feirão Limpa Nome, aqui em Guaxupé. Então, o que nós propomos, a nossa proposta é o seguinte: a pessoa que tem o nome negativado em qualquer situação, seja conta de luz, conta de água, conta bancária, empresa, ela pode procurar o Procon munido dos seus documentos pessoais, indicar a empresa onde ela tem essa dívida, comprovante de residência de Guaxupé, e nós vamos notificar esta empresa onde ela tem a dívida para que essa empresa apresente propostas de pagamento à vista e a prazo, e essa pessoa analisará se enquadra no orçamento dela ou não, tá? Em uma vez enquadrado no orçamento, elas compõem um acordo e a pessoa passa a pagar aí parceladamente ou à vista e tem a restituição do seu crédito na praça e vida que segue. Agora, lembrando que nós não temos como obrigar as empresas a colocar o preço que a pessoa deseja pagar ou quitar. Então, nós pedimos aqui para que as empresas contem com o bom senso na hora de enviar as propostas, porque não adianta você enviar uma proposta surreal que a pessoa não vai pagar. Porque juros absurdos, né? Absurdos, acréscimos absurdos, porque o que acontece nos dias de hoje? Como eu bem falei, nós estamos vindo aí numa situação de pandemia onde muitos ficaram desempregados, sem renda familiar. E hoje nós estamos aí numa situação de tentar injetar dinheiro na economia para que o Brasil volte a movimentar. É uma situação muito delicada, muito difícil, e na recessão não há crescimento. E uma coisa que a gente estava até falando aqui fora do ar, né, Maria Amélia, que é algo interessante tanto para quem tá com o nome negativado, né, para quem tá inadimplente, e pro próprio comerciante, né, para as empresas, para o banco, porque é uma forma de injetar, de movimentar a economia do país, né, Maria Amélia? Sim, porque com o nome negativado, isso impede o cidadão de ter a livre movimentação no comércio. Ele não consegue financiar nada, desde a compra de um eletrodoméstico simples até um financiamento de veículo, um financiamento de casa própria. Tudo isso reflete lá na frente e isso impede a movimentação, a circulação da economia. Nós sabemos que para o crescimento do país há uma necessidade de movimentação da economia. E o comerciante, por sua vez, né, as empresas, por sua vez, fica sem aquele crédito, né? Sim, porque assim, você chega lá, mas eu só tô com o nome negativado em uma unidade, digamos assim, um banco, mas aquilo impede, porque hoje toda a análise financeira de crédito do cidadão, ele é feita de acordo com o score. O score o que é? Ele é aquela sua movimentação bancária, não só se você está negativado, mas ele analisa qual é o seu histórico financeiro, se você está acostumado a negociar, se você paga seus débitos em dia, isso engloba até mesmo contas de água e de luz. Lembrando que nós não estamos aqui para fazer nenhum julgamento de valores, nenhum juízo de valores do porquê você deve ou não. Nós entendemos que ninguém deve porque quer, e sim por circunstâncias que são aquém da vontade da pessoa. Como nós bem falamos, nós estamos ainda caminhando aí para o 4º ano em que várias pessoas ficaram sem ter o que colocar em casa. Então nós nem podemos questionar. Aí diante desse quadro, dessa situação aí, nós estamos tentando restabelecer o crédito para que a economia volte a movimentar, não só no município, mas nível Brasil.
Com certeza. E você comentou aí sobre o score, né? Que é uma pontuação que o cidadão tem perante a essas análises de crédito, é isso? Sim, o score ele é o seguinte, ele chega até 1000. Quanto maior a sua pontuação, melhor será o seu crédito, a sua taxa de juros, a liberação de valores de empréstimos. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não tenho meu nome negativado, mas meu score é baixo. Porque você não movimenta, você não tem uma conta bancária, você não tem um cartão de crédito, você não tem um crediário, porque tudo isso entra na movimentação do score. Influencia. Tudo isso influencia no score, para baixo, para cima. Não é só ter o nome limpo, é qual a sua movimentação bancária, porque no momento em que você pede crédito, aquela instituição ela faz a consulta junto aos órgãos do Banco Central e também os birôs de crédito, Serasa, SPC, CCF, tudo isso aí, eles vão falar, olha, essa pessoa movimenta, porque de repente é estranho, você fala, eu vou financiar uma casa aí de R$200 mil, você chega lá, mas ela tem movimentação? Não, ela não movimenta nada, ela não tem um cartão de crédito, ela tem uma conta aí de recebimento de salário só. Então, como que você vai analisar qual que é o hábito? Porque o score nada mais é do que o hábito econômico da pessoa. Ela compra a prazo, ela compra à vista, ela paga em dia, ela atrasa quantos dias. É a situação que a pessoa tem perante o mercado financeiro, o comportamento dela no mercado financeiro. Esse é o score. Entendi. E uma dúvida que com certeza agora os ouvintes, né, o cidadão deve estar se perguntando, tem como a pessoa física, por exemplo, eu, Henrique, quero saber o meu score, tem como cada cidadão consultar o seu score ou não? Sim, tem sim. Você pode se cadastrar gratuitamente, tem alguns sites que informam o seu score, você vai preencher os requisitos, procurar no Google, ele fornece sim. E também se você fizer a consulta aí nos bancos e nos correios ou em alguns outros órgãos, eles fornecem se você tem alguma negativação e qual é o seu score, mas pela internet você consegue tirar. Olha, que bacana, que legal, tem como cada cidadão ver aí a sua pontuação. Tem sim. Lembrando que até mesmo as contas de energia elétrica e de consumo de água, esgoto, elas influenciam. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu atraso um dia, eu atraso 2 dias, não interessa, isso tudo influencia. Porque qual que é o pressuposto? Que se você deve, você tem que pagar em dia. É o pressuposto. Lógico que eu volto a frisar. Existem inúmeros fatores que levam a pessoa a pagar fora do prazo. Certo? Mas às vezes a pessoa fala assim, a conta vence dia 10, mas eu recebo dia 20. Procura adequar aquele pagamento ou para o dia 20. Se não for possível, reservar aquele valor para o pagamento dia 10, porque você vai pagar dia 20, mas eu pago os juros. Tudo bem, mas você paga com atraso, porque o sistema financeiro, ele faz uma análise financeira eletrônica. Uma pessoa não senta lá e fala, nossa, o Henrique, a Maria, ele recebe dia 10, por isso que ele recebe dia 20, por isso que ele pagou dia 10. Tudo isso é eletrônico. Então, procurar adequar os seus pagamentos às suas datas de recebimento de salário ou das suas negociações. Com certeza. E Maria Amélia, falando aí mais um pouquinho sobre o Feirão Limpa Nome, que começa a partir de amanhã, né? Sim. Dia 1º de agosto e vai até o finalzinho de setembro. O pessoal pode procurar o Procon, como entrar em contato, qual o horário de atendimento? Nós estamos lá a partir das 7h30 da manhã para o atendimento até as 15h45. A pessoa deve ir munida de xerox do seu CPF RG, pode ser habilitação, comprovante de residência e também do nome da empresa onde ela deve. Pode ser qualquer empresa. Lembrando que para cada empresa são 2 documentos, tá? Então vamos supor, se eu devo em 4 empresas, eu preciso de 8 cópias de documentos. Nós estamos fazendo nessa época porque até o desenrolar total da situação, nós estamos falando lá para outubro, novembro, porque de repente a empresa pede um prazo maior para negociar, a pessoa vai fazer uma análise para que ela possa ter o restabelecimento do seu crédito na praça até o final do ano. Começar o próximo ano aí com o nome limpo, exatamente, né? Nós fazemos isso praticamente o ano todo, mas nós concentramos nessa época porque as empresas já estão acostumadas com a notificação do Procon Guaxupé para enviar as propostas melhores, digamos assim, os bancos com taxas melhores, as financeiras, então por isso que nós concentramos nessa época. Beleza. E, Maria Amélia, também ao mesmo tempo acontecendo aí, a partir de amanhã, né, o Feirão Limpa Nome, também está acontecendo aí 2 programas, né? O Renegocia e o Desenrola Brasil. Corrija-me se eu estiver errado, 2 programas do governo federal. Sim.
O Renegocia, ele é muito parecido com o nosso Feirão Limpa Nome. O Renegocia, as pessoas notificam as empresas e as empresas enviam as propostas de pagamento de acordo com o que elas entendem ser possível. Lembrando que o parcelamento, ele é uma liberalidade da empresa. Nós não temos como obrigar, nem nós, nem o governo federal, as empresas a fazerem o parcelamento. Mas se fizer, é uma vantagem para a pessoa. Esse é válido para qualquer empresa ou entidade onde a pessoa deva. Já o Desenrola Brasil, ele tem 3 etapas. A primeira etapa, as dívidas bancárias de até R$100, elas são automaticamente retiradas vamos falar assim, do nome da pessoa. Então, o nome é limpo automaticamente. Se não for limpo, você deve procurar o banco e pedir que o banco retire aquela negativação do seu nome, tá? Até R$100 dívidas bancárias. Numa segunda etapa, pessoas com renda até R$20 mil, elas podem entrar no site consumidor.gov.br ou diretamente nos bancos credenciados neste programa, que hoje são Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Banco Inter, PicPay e o Banco Pan. Por enquanto são esses que aderiram ao Desenrola Brasil. Pode entrar direto no site ou pelo site www.consumidor.gov.br. Não tem a intervenção do PROCON. O PROCON pode fazer uma orientação, tá? E pedir as propostas de pagamento. Ali mesmo eles já vão simular na hora. Lembrando uma coisa importantíssima, Henrique, para a pessoa ficar de olho nos golpes, porque já estão sendo aplicados golpes em cima do Desenrola Brasil. Com certeza, imagino. Certo? Eles já estão enviando boletos falsos, boletos para quem não é devido aquele valor, e muitas pessoas já caíram. Esse programa vai até agora, o dia 17 de agosto, e depois ele entra na terceira fase, que é para uma outra faixa, que aí vai ser explicado. O governo ainda está fazendo alguns aperfeiçoamentos, tá? E entrarão dívidas que não somente as bancárias, porque por enquanto são só as bancárias e desses bancos que fizeram adesão. Quem se enquadrar terá descontos especiais e seu nome limpo na hora. Tudo isso voltado para a recuperação do crédito no Brasil. Que legal. Maria Amélia, tem uma dúvida aqui de ouvinte, né? Tem o seguinte: o ouvinte, ela tem 2 dívidas em 2 bancos distintos. Como ele faz para requerer a guia para a negociação? Ele pode entrar pelo Feirão Limpa Nome ou só pelo Desenrola Brasil? Se for do Desenrola Brasil, ela vai ter são esses bancos que eu falei, lembra? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Inter, PicPay e Pan. Sem a intervenção do PROCON, Sem né? intervenção do PROCON. Ela entra direto no site desse banco e pede a renegociação. Se for esses bancos, ela terá um desconto maior e melhor. Por quê? Porque é uma parceria do governo federal com os bancos. Existe um incentivo fiscal para que haja a renegociação da dívida. Fora isso, ela pode pedir pelo PROCON, que certamente eles mandarão propostas e ela analisará se cabe ou não no orçamento dela. Então, no caso dessas instituições que eu falei, compensa ela entrar pelo Desenrola Brasil. Fora estas, pode entrar lá pelo PROCON. Uma outra dúvida de ouvinte também, Maria Amélia: cheque também entra em renegociação? Como funciona? Se for de instituição bancária, sim, normal. Você vai notificar, nesse caso do Desenrola Brasil, você pode notificar o banco, você vai ter que saber para quem você pagou o cheque, porque o cheque, na verdade, a cártula, ela circula, certo? Ela não está no banco, ela está com a pessoa para qual você passou. Então, nesse caso, entraria mais no Feirão Limpa Nome, certo? Que nós vamos notificar esse credor do cheque e ele vai falar: olha, eu preciso de tanto. Porque lembrando que quando o cheque volta, existem taxas bancárias que são cobradas. Às vezes a pessoa fica brava e fala: mas você vai cobrar a taxa? A pessoa pagou aquela taxa. Porque quando você emite uma cártula, um cheque, pressupõe-se que haverá saldo naquele dia. Então, por isso que são cobradas taxas, porque o banco repassa essa taxa para o dono do cheque. Entendi. Que Mas legal. entra também. Tá certo, que bacana, Maria Amélia, um bate-papo muito interessante aí, né, esclarecendo muitas dúvidas do ouvinte, da população em geral, acerca aí do pessoal que tá com o nome negativado aí e deseja renegociar suas dívidas e está aí no finalzinho do ano, começo de 2024, com o nome limpo, né, com o nome limpo. Então corra aí pro PROCON, que tá aí realizando esse Feirão Limpa Nome. Deixa mais uma vez, Maria Amélia, o horário de atendimento, o endereço, o telefone de contato aí pro pessoal tirar
tirar dúvida também? Ó, nós estamos na Romancini, 117 Centro, das 7h30 da manhã às 15h45 da tarde. Não paramos para o almoço. Nosso telefone de contato é o 35517858. Nosso e-mail proconminas@gmail.com. Nós temos também o WhatsApp, que é o 987-229552, mas nós damos prioridade ao atendimento presencial somente em casos de muita necessidade, que nós fazemos o atendimento à distância, porque isso dificulta, porque nós temos que parar o atendimento presencial, que o fluxo é muito grande, para retirar os dados do WhatsApp. E nós estávamos aceitando até o ano passado, só que as pessoas não entendem o nosso pedido de que os documentos sejam enviados de forma legível. Então as fotos são muito ruins, nós não conseguimos verificar os dados corretamente, isso aí dá muito retrabalho. Então, por enquanto, estão suspensos os atendimentos via WhatsApp para esse caso, mas sendo muito urgente, você entra em contato pelo 35517858, manda por WhatsApp, mas de forma bem legível, tá? Não é tirar aquela foto longe que a gente não pode enxergar, não. Mas dá para fazer. E também nos siga nas redes sociais, aí Instagram, Facebook, que nós damos muitas dicas. Às vezes eu comento, Henrique, até fazer uma ressalva aqui. Você posta uma coisa que não tem nada a ver, uma bobagem, você tem 100, 200 curtidas. O Procon posta coisas interessantíssimas de ajuda ao cidadão e ao consumidor guaxupiano e regional, ali aparecem 5, 6 curtidas. Então, nós vemos que não há um interesse tão grande da população também em ficar ciente dos seus direitos. E nós estamos lá muito mais do que para punir, para prevenir danos. Então, na dúvida se o boleto é legítimo, pergunte pro Procon. Na dúvida do seu empréstimo consignado, se ele é uma coisa válida, pergunte o Procon. Se ele vai estar sendo benéfico para você, pergunte o Procon. Nós estamos lá para isso. Use o Procon, use e abuse do Procon. Nós estamos lá para isso. É um serviço gratuito para toda a população de Guaxupé, certo? Mantido pela Prefeitura Municipal de Guaxupé para ajudar a população. Combinado. Maria Amélia, muito obrigado pela sua participação e por esses esclarecimentos da manhã de hoje. Eu é que agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos. Valeu, Maria Amélia, na edição do nosso Guaxupapo desta segunda-feira. A Rádio Clube apresentou Guaxupapo, um bate-papo em